Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou a Tayana Santos. E eu sou a Emanuela de Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público em defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Você vai conhecer como funciona o trabalho das promotorias de justiça em Riborel. O nosso primeiro convidado é o promotor de justiça Carlos Eduardo Simões. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para conversar sobre um tema tão importante e tão delicado da nossa sociedade. Também participa do nosso bate-papo a promotora de justiça Stephanie Torres. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Doutora Stephanie, o nome da promotoria se refere a um caso nacionalmente conhecido que ocorreu em 2021, né? Você pode relembrar para a gente como foi esse crime? Claro. O nome da nossa promotoria, né, Promotoria Henri Borel, ela veio da lei Henri Borel, que por sua vez foi propulsionada pelo caso que envolveu a criança Henri Borel. Foi encontrada, né, já falecida no encontro familiar, e ao longo das investigações, principalmente pelos exames periciais, apurou-se que ele era vítima de violência, né, tanto naquele dia quanto também a partir do depoimento de outros testemunhas de atos de violência anteriores, e tanto o padrasto quanto a sua genitora foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo homicídio, na modalidade omissiva, no caso da genitora, e por outros crimes que também foram apurados ao longo do inquérito. Doutor Carlos, então vamos falar alguns pontos dessa lei específica em Riborel. O que ela trouxe de novidade? A lei Riborel trouxe 3 grupos de alterações muito importantes. O primeiro grupo seria a própria atuação de políticas públicas, que foi alterado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi alterado em diferentes pontos, por exemplo, para ter a questão da saúde, a questão do atendimento. Mas, além dessa questão de políticas públicas, outros 2 grandes pontos são mais relevantes para a nossa conversa de hoje. O primeiro é o recrudescimento das penas, por exemplo, de um homicídio, em que a vítima é menor de 14 anos, que tornou-se uma figura qualificada, uma pena inicial mínima e máxima maior do que a de um homicídio comum, e dentro desse mesmo crime há uma causa de aumento de pena, quando aquela criança é doente e que há uma vulnerabilidade maior, ou que ela é deficiente. Da mesma forma, há outra causa de aumento de pena quando o autor daquele crime é um familiar daquela criança, com pai, padrasto, tios. E além desse recrudescimento das penas do crime de homicídio, que é diretamente relacionado ao caso Henri Borel, que foi o caso que a doutora Stephanie acabou de nos narrar, há também as medidas protetivas de urgências. E isso, elas são muito parecidas com as medidas da Lei Maria da Penha. Mas lógico que, como a vítima é completamente diferente, é uma criança, as suas medidas também são diferentes. Por exemplo, a gente vai ter, da mesma forma, a proibição de contato, pelo distanciamento, contato de meios de comunicação, mas a gente também tem alteração de guarda. A alteração de guarda, ela não faz sentido na Lei Maria da Penha, mas ela faz total sentido na Lei Henri Borel, quando é, por exemplo, um pai que está agredindo aquela criança, passa a guarda para a mãe. Ou então, outro ponto é fazer prestação pecuniária, que seria uma pensão alimentícia para aquela criança, para ela ter aquele suporte financeiro. Então, são medidas protetivas que elas são direcionadas para esse tipo de vítima, mas que elas são muito relacionadas, muito próximas também da Lei Maria da Penha. A gente fala que tem um microsistema de proteção da criança e do adolescente, que ela é formado também pela Lei Maria da Penha, mas ela é unicamente direcionada para vítimas meninas. A Lei Henri Borel, ela é direcionada para meninos e meninas. Não há distinção de gênero, e sim distinção de idade com relação ao resto da população. Certo. E, doutora Stephanie, outra questão, né, falando mais no sentido da denúncia dos casos, né, que presencia ou omite, né? Às vezes a pessoa convive, sabe da existência da agressão, mas tem a obrigação mesmo de uma denúncia. É isso? Você pode explicar melhor como funciona? Sim, claro. Inicialmente, eu acho que é importante lembrar que, mesmo antes da Lei Henri Borel, já havia, né, essa necessidade de notificar, de não deixar passar em branco qualquer tipo de violência contra criança e adolescente.
Na Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever não só da família, mas também da sociedade e do Estado fazer com que a liberdade, a incolumidade de crianças e adolescentes seja preservada, né, e protegê-los de qualquer forma de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, já previa também, mesmo posteriormente alterado, já previa o dever de notificação em suspeitas de mostrar, suspeita de violência sexual por parte, por exemplo, de profissionais da rede de saúde, não só pública, né, mas a parte também, e da mesma forma para a escola. É importante destacar aqui que as escolas são realmente um grande propulsor de revelações, porque é o espaço em que a criança começa a ter conhecimento de condutas que são praticadas entre si, seja por meio de palestras, por situações que ela tem conhecimento por meio de amigos. Então, a escola realmente é um ambiente em que muitas revelações são colhidas ou que levam as crianças a voltar para casa e contar para alguém familiar. Então, essas instituições elas têm também esse dever de notificação. Conselho tutelar, igualmente. A Lei Henri Borel ainda trouxe, digamos, um incremento a esse dever, ao prever no artigo 26 um delito para os casos de omissão. Um último destaque ainda nessa questão de omissão do dever de reportar e de fazer com que a segurança da criança prevaleça, é que mesmo antes aquele responsável legal, que na esfera criminal a gente chama de agente garantidor, ele também tem o dever de evitar que violências sejam perpetradas contra a criança. Tanto é que no caso, né, na Henri Borel, que abordamos inicialmente, a genitora foi denunciada pela omissão no crime de homicídio. Então, essa omissão já era penalmente relevante antes da Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel só recrudesceu, digamos assim, essa questão. Doutora, queria que você falasse um pouquinho sobre os sinais, né? Porque a gente está falando sobre a denúncia. Se existem alguns sinais, porque a gente sabe que é um tema delicado, envolve, às vezes, crianças, inclusive, muito pequenas. A gente consegue dimensionar alguns sinais para facilitar essa denúncia? Sim. Pelo trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, a gente percebe realmente alguns comportamentos que podem sinalizar alguma situação de violência. Então, além do mais evidente, que são lesões no corpo da criança, que já podem ser sugestivas de maus tratos, alguns comportamentos como retraimento, uma tristeza crônica, a evitação de ambientes ou de toques por outras pessoas, quando a criança já vai alcançando ali a puberdade e a adolescência, a gente começa a ter episódios de automutilação, em casos mais extremos, uma tentativa de autoextermínio. Então, isso são sinais realmente que essa criança pode estar sendo vítima de violência, seja sexual, seja física, violência psicológica. Então, esses sinais realmente devem ser um alerta para que seja apurada a situação. Às vezes até rendimento, né, escolar. Rendimento escolar. Até complementando a fala da doutora Stephanie, o outro extremo também é muito comum. Por exemplo, uma criança que ela começa a reproduzir o que foi feito, ela começa a falar, olha, mamãe, é gostoso fazer isso, fazer um carinho em uma parte sexual, dar um beijo. Aí fala assim, olha, onde você aprendeu isso? Com quem que você aprendeu? Pode ser que ela nem tenha sido vítima de uma violência física direto, mas ela pode estar tendo contato com pornografia infantil ou pornografia de adultos, e ela vê aquela cena e ela imita aquela cena. Sim. Então, é uma erotização precoce, que a gente chama. E aí é sempre bom a gente ficar atento, tanto para a retração extrema, tanto também para a sua liberdade extrema, para a sua abertura demais, sabe? São dois extremos. E muitas vezes não vai ter nenhum sinal tão aparente. Então a gente tem que ficar sempre prestando atenção na mudança de comportamento. Ela era de uma forma, passou a ser outra de forma repentina, ela ficou isolada. Aquela que era tímida, ela passou a ser muito aberta, muito diferente do que ela era. Então, não tem como a gente falar, olha, se isso acontecer, vai ter esse sinal. São diferentes sinais. E cada criança, cada adolescente vai ter uma forma de se expressar. E, obviamente, um sinal, por exemplo, de lesões. Olha, teve lesão, por exemplo, uma fissura anal numa criança. É melhor levar na delegacia ou no médico e falar, olha, pode ser só uma constipação, mas pode ser que não seja só uma constipação. Então é melhor a gente
investigar, vamos ter certeza de que foi só uma constipação, uma doença física mesmo, ou teve algo mais? E tomar muita atenção também com as crianças não orais, que são aquelas crianças que não falam. Sim. Porque a criança oral, ela vai te comunicar, ela vai conseguir expressar um pouco melhor, mas a criança não oral é mais difícil, então a gente tem que ficar mais atento a esses casos. A gente pega casos envolvendo crianças não orais por causa de não só a questão etária, mas por serem neurodivergentes, né, um transtorno do espectro autista, Certo. mas que conseguem se manifestar de outras formas, o comportamento, desenhos. Então, isso também a gente tem que ficar atento. Aí, doutora, em relação à questão da denúncia, a gente sabe que tem muita gente que tem receio, por ser uma questão que envolve família, às vezes pessoas conhecidas. Como que funciona? A pessoa, ela pode fazer uma denúncia sigilosa? Como é que funciona essa questão? Dentro aqui do próprio Ministério Público, nós temos a ouvidoria, e na ouvidoria você tem a opção de fazer a denúncia anônima. É um dos caminhos. Lógico que essa pessoa ela também pode fazer uma denúncia anônima para a polícia. Também pelo sistema de boletim de ocorrência eletrônico, também é possível ser anônimo. Lógico que é muito importante que, no momento que ela fizer essa denúncia, ela coloque elementos mínimos de investigação. Não deixar completamente vago, falando, olha, um vizinho fez alguma coisa com uma criança. É difícil a gente até mensurar, olha, qual vizinho, qual criança, qual coisa. Quanto mais detalhes, melhor. E aí, só para complementar, ao longo do processo, caso a gente tenha a identificação de uma testemunha, né, digamos que ela não faça uma denúncia anônima, mas queira resguardar, né, seus dados pessoais, durante o processo ela é trabalhada como uma testemunha sigilosa para garantir né, a proteção. Então, isso não é um problema para a gente. Agora eu queria que vocês comentassem um pouquinho da atuação do Ministério Público, né? Se a criação da promotoria foi realmente por conta da lei, como que funciona, como que chegam os casos. Bom, as nossas promotorias foram criadas em julho de 2023, inicialmente em apoio, né, aos colegas que trabalhavam no Juizado de Violência Doméstica e Familiar. O Superior Tribunal de Justiça determinou que caso envolvendo crianças e adolescentes, por conta de uma previsão legal da lei que eu citei anteriormente, a 13.431 de 2017, que esses casos fossem julgados no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, enquanto não houvesse uma vara especializada. Então, todos os casos envolvendo crianças e adolescentes foram distribuídos para os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, as nossas promotorias foram criadas, né, em apoio aos colegas que já atuavam nesses juizados. O tribunal aqui do Distrito Federal, então, em agosto de 2024, criou uma vara especializada em violência doméstica familiar contra criança e adolescente. E então, as promotorias que antes apoiavam os outros colegas passaram a ter atribuição apenas perante aquela vara especializada. E aí, nessas alterações, houve uma pequena mudança no recorte da atribuição das promotorias. Então, anteriormente, pegávamos todos os casos que envolvessem crianças e adolescentes, independente do contexto em que o fato tinha ocorrido, e independente também da região administrativa em que o fato tinha ocorrido. Hoje em dia, nós pegamos apenas os crimes em contexto de violência doméstica e familiar. Então, houve digamos assim, um recorte realmente da nossa atribuição. E em termos de território, a gente continua trabalhando no Distrito Federal inteiro, né? Não foram regionalizadas. Acho que o próximo ponto talvez seja explicar melhor o que é a violência doméstica e familiar, né? Violência doméstica e familiar, ela está muito relacionada aos entendimentos que já foram consolidados na própria Lei Maria da Penha, porque as previsões legais são similares, lógico que tem suas diferenças, mas o convívio esporádico ou constante na mesma residência, por exemplo, um cuidador, uma babá, uma pessoa que convive diariamente naquela residência, um jardineiro, por exemplo, um funcionário, não necessariamente tem um vínculo familiar. Uma segunda hipótese para crianças e adolescentes é o vínculo familiar. A gente vai colocar o pai, o padrasto, o tio, o primo, o tio-avô, a avó, a mãe, todos esses familiares, e que não há uma limitação de grau, a gente vai colocar que tem um convívio. E o outro, a gente pode ligar até com relacionamentos. Aí fica muito próximo à Lei Maria da Penha, porque a gente coloca naquele caso de convívio
pode ter um relacionamento amoroso ou não, mas que tem um relacionamento constante. É a lógica de convivência daquela criança, é a lógica de estar em casa, estar convivendo. Aí às vezes a gente pega até casos muito limítrofes, por exemplo. Uma coisa é um vizinho que bateu na criança. E eles nunca tiveram convivência nenhuma. Foi uma briga que eles brigaram no condomínio. Era de uma torre e outra de outra. Tem relação doméstica familiar? Provavelmente não, porque não teve nenhum convívio. Mas a gente pega um outro vizinho que frequentava a casa daquela família, que tinha um relacionamento com aquela família, que convivia, que ia lá jantar, que os filhos eram amigos. Aí a gente já trai essa competência da violência doméstica familiar, porque tinha um convívio, a vulnerabilidade aumenta. Por isso a proteção é maior, porque aquela pessoa convivia, ela tinha confiança, ela tinha uma confiança tanto da criança quanto uma confiança dos pais, tinha uma abertura maior. Então, por isso, a proteção também é maior. Então, doutor Carlos Eduardo, aproveitando, né, o gancho, quais são os tipos de crime, então, você poderia exemplificar, que caracterizariam, né, essa violência doméstica? Os nossos principais crimes hoje são os crimes sexuais, o estupro, a importunação sexual, a reprodução e a produção de material pornográfico daquela criança no ambiente familiar. Esse é um grupo. O outro grupo já vai para os maus tratos, lesões. É aquele excesso na correção, é o excesso na forma de educação, que hoje já não é mais permitido. A lei da palmada já veio, todo mundo já sabe que não pode bater, mas que ainda é muito comum. Então, é um meio de correção, ou às vezes nem meio de correção é. A pessoa ficou com raiva e bateu no filho, bateu na filha. Hoje, a gente pega muitos casos, por exemplo, de fio de celular, que a criança fica toda marcada com fio de celular, porque o pai agrediu, a mãe agrediu, por qualquer motivo. Seja para corrigir, seja porque estava nervoso, seja porque era efeito de drogas e álcools. Então, é muito comum. Esses são os dois grandes grupos que nós temos. As lesões, maus tratos e os crimes sexuais. E dentro disso, a gente tem o corte dos autores, que eu acho que é um ponto importante da gente abordar também. Quando a gente pega lesão e maus tratos, a gente está diretamente relacionado com aquela pessoa que cuida, que educa, é o pai, a mãe, aquela pessoa o avô que está mais constantemente com aquela criança. Já nos crimes sexuais, a gente também tem essa questão do pai, do avô, da mãe, da avó, mas também tem a família um pouco mais extensa, que a gente vai pegar o tio, o primo, a gente vai pegar aquela pessoa o amigo da família, que está sempre lá. É diferente, a gente não vê um amigo da família corrigindo e educando a criança com maus tratos, mas a gente pega muitos casos daquela convivência do crime sexual. Sim. E uma coisa que a gente tem que ter sempre noção quando a gente fala dos autores e das vítimas. Não tem cor, não tem raça, não tem condição financeira, não tem sexo, pode ser autor homem, autor mulher, pode ser autor rico, autor pobre, pode ser instruído, não instruído. Lógico que hoje, se a gente pega algumas estatísticas não tão bem estruturadas, mas que há algumas estatísticas, cerca de 70% são homens os autores, e são dentro da família, pai, avô, tio. Mas tem de tudo. Já peguei a avó com condição financeira boa, fazendo abuso sexual de neto de 2 anos. Um acréscimo também em relação ao que o Dr. Carlos até tinha mencionado em resposta anterior, nós também trabalhamos com os casos típicos, né, de violência doméstica contra a mulher, quando essa vítima mulher é uma adolescente. Porque, de fato, a realidade, principalmente em camadas menos favorecidas da sociedade, é que adolescentes já saem de casa, passam a conviver maritalmente, e aí o agressor vai ser o atual companheiro ou um ex-companheiro. E aí, nessa toada, os crimes são os crimes típicos de violência doméstica. É a lesão corporal, é a ameaça, a violência psicológica, vias de fato, a contravenção, né? Crimes contra a honra, aí são um pouco diferentes dos crimes envolvendo crianças e adolescentes cujos autores são outros familiares, né? Doutor, quais seriam os maiores desafios da condução desses casos? Então, nosso principal desafio é ser vítima doméstica e familiar. E por que é o nosso maior desafio? Porque no momento que há uma denúncia, uma investigação, toda uma família é afetada. E quando eu falo afetada, é toda uma família mesmo. Por exemplo, ele era o autor do crime, ele era um arrimo de família, então a pessoa vai afastar do convívio, ele vai perder a condição financeira, vai perder
estrutura de vida, a qualidade de vida, não só a vítima, como também a pessoa que vai cuidar daquela criança, seja o pai, a mãe, a avó, e dentro disso vem sempre uma desconfiança familiar. Será que é verdade? Será que não é verdade? Então, muitas vezes, há quase uma briga interna entre a família, daquele autor e daquela vítima, e cada qual com seus aliados ali internos, que vai falar, olha, é verdade, não é verdade, tem que ser punido, não tem que ser punido, vamos fazer aqui dentro, vamos para um psicólogo, não vamos para a justiça, vamos conversar entre nós. Então, sempre há uma desestruturação interna daquela família. E isso é um ponto principal, assim, do desafio. Mas, para além do desafio familiar e de desestruturação, há o desafio da produção de provas daquele caso. Por quê? É um caso que acontece normalmente entre 4 paredes, poucas pessoas sabem, ou ninguém sabe, além do autor e da vítima. A prova principal que nós temos é a palavra daquela criança, a palavra daquele adolescente. Porque muitas vezes uma criança de 5, 7 anos, ela está sendo violentada ao longo de anos ou ao longo de meses e ela sequer sabia que estava sofrendo uma violência. Depois, na escola, com a educação sexual, que ela vai aprender, por exemplo, que o tio não poderia fazer aquilo com ela, ou que a avó não poderia fazer aquilo com ela, ou o pai não poderia fazer isso com ela. A prova da fala dela, de falar, olha, isso aconteceu tantas vezes, dessa forma, e eu estou sofrendo ou não estou sofrendo, e ela contou para tal pessoa. Então, a principal prova que nós temos é a palavra da vítima. Lógico que há outros elementos que vão corroborar a palavra da vítima. Por exemplo, eu fui vítima, conversei com você que é minha mãe, e eu vou contar para a polícia. Depois a polícia vai escutar não só a mim, mas vai escutar também a você. E aí as duas falas têm que ser similares. Porque para dizer que é verdade, olha, eu disse uma vez, eu disse 2, eu disse 3, disse 4, e tentar falar o mínimo de vezes também, mas que todas as vezes foram parecidas, que foi no mesmo local, que teve a mesma sistemática, para dar uma credibilidade à fala daquela pessoa. E, para além disso, a gente pode pegar relatórios de psicólogos, quando há alteração de rendimento escolar, igual nós dissemos lá no início, que os professores falam, ou então uma alteração de comportamento que a amiga disse. Então, são provas que elas são mais leves do que uma gravação. Não vai ter uma gravação, mas na maioria das vezes não vai ter, tirando quando tem reprodução do material, e isso é outro crime, além do estupro ou do próprio maus tratos. E aí a fala dela é o principal. Eu acrescentaria como um desafio, né, relacionado ao efeito disruptivo familiar, que geralmente violência sexual, que gera mais, as retratações, que acabam sendo ensejadas por conta disso, né? E isso dificulta e nos preocupa, tanto não só pelo resultado do processo, mas pela vítima em si, porque eventualmente o resultado, né, um arquivamento, uma absolvição, significa que a vítima continuará, né, na convivência do seu agressor. Então, acho que um dos grandes desafios é essa atenção às vítimas, especialmente em casos de retratação. E a retratação pode ser violência sexual, mas também os casos de violência doméstica contra a mulher, que também os colegas, é uma preocupação que a gente divide com os colegas da área do juizado, que atuam perante o juizado de violência doméstica. Doutor, eu queria que vocês comentassem como que é o atendimento oferecido diretamente para o cidadão, né? A pessoa pode procurar diretamente o MP, tem algum tipo de atendimento presencial, como que funciona? Sim, hoje nosso atendimento ao cidadão, ele tem físico em todas as unidades do Ministério Público. Se qualquer pessoa chegar lá, ela será atendida, tem um atendente que é específico para o atendimento, ele vai ser conduzido, ele vai ter a sua proteção tanto da intimidade, no caso do sigilo, caso ele queira, ou se ele quer levar provas, ou mesmo se ele quer saber como já está o processo dele, porque muitas vezes a pessoa não tem advogado, mas ela quer saber, olha, tem processo contra mim, ou então tem um processo que meu filho, ele é a vítima. Em que pé que está? O Ministério Público está de portas abertas, ele pode ir lá, ele será atendido pelo atendimento físico, e caso ele queira conversar conosco, também é possível. Ele também vai ter uma triagem de falar, olha, você demanda, qual que é a sua demanda? Mas no final ele vai ser atendido conosco, assim, ele pode tirar a dúvida, tanto a parte quanto o advogado. E se a parte quiser vir sem advogado, nós também iremos receber. Não precisa de ter advogado, não precisa ter defensor. Se não quiser ser presencial, pode mandar e-mail, mandar uma notificação para a ouvidoria, ou então para o nosso e-mail mesmo institucional, que a gente também vai receber essa comunicação. Só acrescentando,
nossos promotores, como eu disse anteriormente, atuam no Distrito Federal como um todo, né? Fisicamente, os promotores se encontram aqui na Asa Sul, no prédio de Brasília 2, do Ministério Público. Mas as pessoas não precisam vir até Brasília 2 para conseguir o atendimento. Ainda que queiram atendimento com o promotor, não é necessário que venham. A gente sabe da dificuldade de transporte. Então, elas podem tanto comparecer presencialmente na unidade de atendimento ao cidadão da sua região administrativa, e aí o atendente faz contato com a nossa promotoria, e aí é possível até o atendimento com o próprio promotor, virtualmente, ou a pessoa também pode pedir ao cartório da nossa promotoria para agendar um atendimento com o promotor virtualmente. Então, ela não precisa nem ir ao prédio do Ministério Público. No próprio celular, ela vai receber o link pelo qual haverá a audiência. E um último ponto sobre essa questão de atendimento, que eu acho importante ressaltar, é que, via de regra, nossos promotores não fazem oitiva de crianças e adolescentes. Né? Então, a gente faz o atendimento com, normalmente, o responsável legal, mas realmente não fazemos a oitiva desse infante pela questão de que sua oitiva normalmente é feita em depoimento especial, então, seguindo um protocolo específico, seja na delegacia, seja judicialmente, e buscamos evitar revitimizações com oitivas sucessivas desse infante. Por isso que, até para preservar os seus direitos, a gente faz uma oitiva do representante legal nesses casos. E a gente está falando de revitimização, doutora, até para esclarecer, seria quando a pessoa fica contando várias vezes a agressão, o que ela sofreu, né? Perfeito, exato. A revitimização é justamente para a criança ou adolescente ser exposta a esse constrangimento e a dor de reviver ao contar, né, novamente o fato que aconteceu consigo, principalmente quando é um caso de violência sexual. Gente, então é isso. A gente está chegando ao final, né, do nosso videocast. Nós aprendemos que a denúncia ela deve ser compartilhada tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Então a gente queria pedir para vocês que vocês divulgassem esses canais para a gente. Todas as unidades de atendimento ao cidadão estão abertas. E aí basta verificar no próprio site do Ministério Público onde fica o prédio, né, a localização da promotoria. Temos também os telefones da nossa sala, que fica lá em Brasília 2, que vão ser também disponibilizados no site, e o e-mail institucional, igualmente disponibilizado no site. Além dos nossos e-mails e telefones específicos, pode também ligar para o telefone geral do Ministério Público, que também será redirecionado, e também os canais de Conselho Tutelar, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, que eles também, acaba que a capilaridade da polícia é muito maior do que a nossa, eles estão muito no cotidiano, então o acesso a eles talvez seja mais fácil do que a nossa, e no final vai chegar a nós e nós vamos atuar de forma conjunta, mas não tem um caminho único a ser seguido para essa denúncia, mas sim diversos caminhos, são diversos atores, é uma rede de proteção que trabalha de forma conjunta e todos estão abertos para esse atendimento, o Ministério Público, bem como todos os seus parceiros, inclusive até o próprio Tribunal de Justiça, se quiser ir na vara de criança e adolescente, eles também vão receber e também vão atuar nessas denúncias, encaminhando para a gente e nós damos andamento. Então, é uma rede de atuação. Tem um sistema de justiça, né, que está disponível para solucionar e resolver todos esses casos. Lá. Sim. Pessoal, vocês gostariam de deixar uma mensagem final? Essa lógica de rede de atuação é uma rede de atuação não só dos órgãos de saúde, dos órgãos de justiça, dos órgãos de educação, dos órgãos públicos, mas também de toda a sociedade, porque quem tem o maior convívio com aquela criança e aquele adolescente são os pais, são os familiares, são os amigos. Então, percebendo uma alteração, ou mesmo quando a pessoa ela falou, verbalizou aquilo, deu apoio médico, psicológico, deu apoio de encaminhamento para o Conselho Tutelar, deu apoio de encaminhamento à persecução penal. Acaba que a gente tem que olhar de uma forma completa aquela vítima. Não só a punição é o caminho. Ele é um dos caminhos necessários, mas também a gente tem que prestar atenção que o órgão de educação ele vai ter que atuar naquela criança porque ela talvez contou na escola. Então, os pais não vão querer nem que ela vá para a escola de novo. Ou então, ela teve uma alteração psíquica que vai ter uma atuação dos CEPAVs, que são Centros de Atendimento às Vítimas de Violência, ou os órgãos de saúde, de modo em geral, no SUS. Então, nossa atuação é conjunta. Atuando conjunto, a gente protege de forma completa aquela criança e adolescente. Mas a persecução penal é conosco. Eu acho que a mensagem final é denunciem
ainda que sejam suspeitas, porque as suspeitas são apuradas, né? Isso não gera problema nenhum para o noticiante, e precisam ser apuradas pela vítima, não só pela questão de a persecução criminal, como o meu colega comentou, por todos os outros encaminhamentos aos quais a gente pode fazer para a vítima, especialmente a questão psíquica, né, psicológica, e também para proteger outras crianças daquele mesmo suposto, né, possível ofensor, quando denunciem. Perfeito, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer quem acompanhou o nosso podcast. É isso, pessoal. Não deixem de acompanhar os episódios do MP que a gente conta no Spotify e em nosso canal do YouTube. Até o próximo programa. Até logo.